Se a gente não tivesse a consciência de que agora a gente tem essa vida para viver esse momento de adoração aqui, a gente chega lá não. Atos Podcast. Nosso propósito é fortalecer o corpo de Cristo. Graça e paz, povo de Deus, estamos de volta em mais um Atos Podcast. Hoje vamos estar aqui falando sobre adoração. Por que esse tema é tão importante para a igreja, para o corpo de Cristo? Hoje temos aqui conosco o pastor Wagner, ele é pastor da igreja do Verbo da Vida, da Rendeiras, aqui em Caruaru. Graça e paz, pastor, bem-vindo. Graça e paz, Flávio, tudo bem, meu irmão? Prazer estar aqui com você e obrigado pelo convite, eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa muito boa. Amém. Então, vínhamos conversando e foi tratado uns versículos para que a gente tivesse uma base para, em cima disso, poder fazer com que a verdade de Cristo seja vista e por meio dos dons, pastor, mestre, evangelista, apóstolo e mestre, que vão passar e estão passando aqui nesse lugar, o corpo de Cristo seja beneficiado e cresça e avance. Então, para dar início, vemos um texto que comumente é falado, que é João 4:24, pois Deus é Espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Esse texto é muito falado, né, pastor? Em todo lugar, todo mundo basicamente conhece. Só que dentro do que eu li e o que vem juntando na Bíblia, eu vejo que esse texto, ele mostra algumas características. Por exemplo, esse espírito em verdade. Quando a gente nasce de novo, o nosso espírito é recriado. Então, nós nos enquadramos dentro desse texto. E quando ele fala em verdade, se existe uma adoração verdadeira, existe uma falsa. Rapaz, esse texto aqui de João, né, como você falou, Jesus se encontra com aquela mulher samaritana e vamos nos deter à segunda parte da conversa, né, onde ela tende a perguntar a ele, reconhece que ele é um homem de Deus, que ele é um profeta, e ela faz uma indagação, ela por ser samaritana, e ela pergunta a um homem judeu qual seria o lugar da adoração. Seria em Jerusalém? Seria no monte? Qual seria o lugar da adoração, E isso já nos mostra que a adoração era algo intrínseco daquelas pessoas, Tanto para o judeu quanto para o samaritano. Eles buscavam a Deus, eles queriam adorar a Deus. Mas havia essa divergência de qual é o lugar certo, qual é o lugar correto para se adorar ao Senhor. E aí Jesus disse, olha, nem é no monte, nem é em Jerusalém, não é um lugar físico, mas aí o texto diz, pois Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus vem tirar o foco do lugar, Jesus vem tirar o foco da localização geográfica ou da forma natural de fazer aquilo. Ele mostra que não é algo exterior, mas é algo que vem de dentro do homem, do coração do homem. Porque Deus é Espírito. E Espírito não está condicionado a um lugar físico. O Espírito, ele não está preso. Não se limita às leis naturais. Exatamente. Então, Jesus disse, olha, Deus é Espírito e os seus adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Então, uma adoração de coração, algo que procede de dentro do coração do homem, algo espiritual. Então, esse texto é muito rico, rapaz. A gente pode abrir muitas coisas sobre ele. A gente pode abordar o texto abordar a palavra adoração, que de fato é adoração.
né, o que é essa demonstração de louvor ao Senhor, né, e a partir daí a gente vai entender que o homem nasceu para Deus, o homem só vai viver uma vida plena nessa terra se ele de fato adorar a Deus em espírito e em verdade, né, e essa adoração foi quebrada em Adão, quando ele pecou, mas foi restituída em Jesus Cristo. Quando a gente olha um exemplo do povo saindo do Egito, a gente vê que passou um tempo, 40 dias, se eu não me engano, e eles já fizeram um objeto para adorar. Eles pediram, não, cadê esse Moisés? Aí façam algo que seja nosso Deus para a gente adorar. E inventaram isso, porque, como o senhor falou, no Éden foi perdido. E o homem fica nessa busca constante, dessa adoração. E às vezes troca a real, a verdadeira adoração ao Senhor por coisas, por pessoas, por situações. E essa é, de certa forma, fome, né? Sim. De adorar algo, Isso. leva a pessoa falsa, né? E aqui Cristo fala na verdadeira. Isso. De fato, o homem, eu acredito, pela palavra, que todo homem, todo ser humano, ele tem um símbolo de adoração. Mesmo que ele não seja cristão, mesmo que ele não se detenha, né, ao conhecimento bíblico, né, mas uma pessoa em qualquer lugar do mundo, eu creio que tem algo na vida dele que ele devota à sua vida. Isso. Né? Tem algo que ele coloca como princípio, ou melhor, como prioridade para ele. E isso é uma forma de adoração. Porque quando a gente vê no Éden, Deus criou Adão e Eva para terem um relacionamento com Deus. Comunhão, né? Para ter comunhão, né? Esse é o propósito da criação. Foi para isso que o homem foi criado. Para desfrutar dessa terra, para comer do melhor dessa terra, porque Deus criou a terra para o homem. E Deus iria desenvolver uma parceria com o homem. De fato, isso já vinha sendo construído, até que ele peca, até que ele desobedece a Deus. E aí ele cria-se uma lacuna nele, um espaço, né, onde Deus não fazia mais parte da sua vida. E aí ele vai procurar outras coisas para tentar preencher esse vazio no coração dele. E você sabe que é impossível, porque só existe alguém que pode ocupar o lugar de Deus no coração do homem, que é o próprio Deus. Isso. Só que ele fica nessa busca insaciável, tem algo que precisa me preencher, tem algo que tem que, sabe, me corresponder, suprir essa minha necessidade, e aí ele investe a sua vida em tantas coisas. Né, Flávio? Eu conheço pessoas que começam a focar em algo, às vezes um hobby, né, investe naquilo e faz e devota toda a sua vida para aquilo, mas lá na frente ele vai ver que, rapaz, não é tudo aquilo que eu queria. Quando ele deita a cabeça no travesseiro, eu creio nisso, eu creio que tem pessoas nos assistindo que têm devotado sua vida, investido sua vida em tantas coisas, mas quando deita a cabeça no travesseiro para dormir, diz, rapaz, isso não me preenche, isso não é o mais importante da minha vida. E aí depois ele fica meio, sabe, chateado com aquilo, aí vai e investe em outra coisa, vai para uma outra área buscando. Isso são tantas coisas na vida do homem. Como eu disse, pode ser um hobby, isso podem ser experiências, né, com coisas, com pessoas, com drogas, com o que quer que com seja. Tantas coisas, mas nunca isso vai preencher aquele espaço de adoração do coração do homem, até o dia que ele se encontra com Cristo. Aí ele é totalmente pleno, realizado, e aí ele vai entender o propósito da vida dele, que é viver uma vida que glorifica a Deus. Isso é a verdadeira adoração. Tem muita gente que fala até uma frasezinha, né? Deus, o homem tem um espaço que só cabe Deus, né? Uma coisa assim. Exatamente. É. Só que a gente vê isso, como o senhor falou, pelo afastamento, né? Houve essa lacuna, esse espaço, esse anseio, na verdade, né? De ter o Criador perto, né? Porque se a gente foi criado com esse sentido, esse objetivo, até, tanto é que não está fugindo do tema, mas um pouco, a morte. A gente não se acostuma com a morte. Por quê? Porque Deus criou a gente eterno. Isso. Então, é no mesmo sentido. Ele criou a gente para ter comunhão, se a gente perdeu, se afastou. Então, agora fica aquele vazio, querendo buscar. E quando se troca a ordem de Deus, família, ministério, o que o texto
em uma das cartas de Paulo fala, que é relacionamento do homem para com Deus e do homem com as pessoas, ou seja, horizontal e vertical. Esse relacionamento, se for mudar da ordem, aí começa a ir por esse caminho. E a cada dia o caminho vai piorando, né? Vai piorando, e o camarada... Verdade. Ele vai viver sem propósito, né? Eu acho maravilhoso isso, porque isso que nós estamos falando é uma das matérias do Rema, né? O qual eu ensino, que é vida de louvor. E essa matéria tem exatamente esse propósito de trazer a consciência do porquê nós fomos criados. Porque, Flávio, essa é uma das grandes perguntas da humanidade. De onde eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Os grandes pensadores da história da humanidade, os grandes filósofos buscam essa resposta. E uns dizem algumas coisas, outros dizem outras, e eles ficam tentando responder. Só que quando você vai para a verdade, que é a palavra de Deus, você entende que você veio de Deus. Você entende que existe algo para você fazer nessa terra, algo para você ser nessa terra. Não apenas fazer, mas ser. Que é diferente. Para fazer, não era um monte de máquina resolver o caso, né? Mas algo para você ser. Quem nós somos. E depois dessa vida terrena, nós, pela palavra, sabemos para onde nós vamos, para onde iremos. Então é a palavra de Deus que traz essas respostas, o propósito do homem. Quando ele entende isso, rapaz, aí ele é pleno, ele é suprido em todas as áreas. Né? Aí não há espaço para depressão, não há espaço para crise de identidade. Quem sou eu? O homem, Flávio, vive a geração que nós estamos vivendo. O ser humano vive uma grande crise de identidade. Porque ele não sabe quem ele é, ao ponto dele não saber quem biologicamente ele é. E tem pessoas que dizem, eu não sou homem, eu não sou mulher, eu não sou nada, entendeu? Então, assim, o homem perdeu o senso. Por que ele perdeu? Porque ele distanciou-se do Pai por causa do pecado. Mas eu creio que quando a palavra alcança o coração do homem, ele reconhece o seu propósito. Ele sabe para que ele veio para essa terra. E ele vai entender isso, e ele vai compreender pelas Escrituras quem ele é em Deus. Isso é maravilhoso. Aí tem um texto, eu vou ler esse texto aqui, de Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus, versículo 4, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos. Veja que interessante. Deus nos escolheu para sermos. Então existe um propósito aqui. Para sermos o quê? Santos. E aí você vai estudar o que é ser santo. Não apenas afastado do pecado, mas uma vida envolvida com a natureza de Deus. Para ser santo, para ser irrepreensível em sua presença. O versículo 5 diz: E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então esse texto aqui, eu não vou ministrar sobre ele todo, mas o que é que ele nos mostra aqui? Que Deus nos criou com um propósito. E o propósito da criação foi para que vivêssemos uma vida que glorifica a Deus, um estilo de vida que louva e exalta ao Senhor. E voltando para o texto que você falou, algo por dentro, no coração do homem, em espírito e em verdade. Essa é a verdadeira adoração. Quando o senhor citou aí a relação do pecado com esse afastamento, tem um texto em Romanos que mostra que o pecado era algo tão desprezível diante de Deus que as pessoas foram entregues a esse pecado para viver como o senhor disse, fora de identidade, fora de padrão, um se relacionando de forma errada com o outro, homem com homem, mulher com mulher. O texto mostra lá e mostra essa perca de identidade. E a ponto de haver algo que o próprio Deus se retirou daquilo, porque tamanha foi a confusão que estava no meio daquele povo. Isso, exatamente. E quando Cristo se apresenta nos evangelhos como o caminho, a verdade e a vida, aí tem uma solução para que isso seja mudado. Exatamente.
Exatamente, né? Às vezes as pessoas dizem, assim, por falta de conhecimento, né, que Deus abriu mão de comunhão com o homem porque Deus quer fazer algo, né? Deus, né, ele tem uma vontade assim meio que obscura. Não, Deus é bom, né? Na verdade, o afastamento do homem para com Deus não foi uma decisão de Deus, foi uma decisão do próprio homem, entende? Então, Deus permitiu que ele andasse naquele caminho por segundo conta, seus próprios desejos e por vontade, conta da né? decisão do próprio homem, né? Porque o homem, existe o princípio, né, que não está descrito com essas palavras na Bíblia, mas existe, que é o livre-arbítrio. A livre escolha, a livre decisão que o homem tem. E o homem escolheu não viver para Deus e Deus respeita isso. A lei da semeadura, por exemplo, pode se enquadrar nesse princípio de escolha, né? Exatamente. Quem planta, isso. colhe. Exatamente isso. Muito bom esse texto, maravilha. E quando a gente vai olhando e vendo que um Deus que se mostra, ele próprio diz, eu sou o amor, né? Ele se mostra como amor. Isso. Ele não vai usar de armas sadomasoquistas, destrutivas, para fazer com que o homem tenha esse desejo dessa adoração. Mas ele vai usar do que foi... Podemos usar até o exemplo daquele texto do Rico e Lázaro, que o rico chega, manda alguém lá para falar com meus irmãos. Aí o profeta Elias, né? Não. Abraão diz, já tem a lei e os profetas, ou seja, está escrito lá que ele acredita neles. Isso. E que ele ouça os outros falando. Exatamente. Isso é algo tão forte, né? Isso é algo tão forte, porque o homem, ele sempre vai querer algo natural. Socorro natural, ele sempre quer algo físico, porque ele está... Né? O homem sem Deus, ele perdeu a percepção espiritual das coisas. E alguns que conseguem identificar o espiritual canalizam isso para algo longe de Deus. Mas a grande maioria das pessoas, elas estão ligadas apenas àquilo que é físico. Que pode tocar, ver isso, coisa sensitiva, né? Exatamente isso, ligado às suas emoções e aos seus sentidos físicos, né? Então, para ela se mover em algo, né, ela precisa ver isso, ela precisa tocar em algo. Mas a palavra de Deus, como nós lemos, né, Deus é espírito, então não é algo natural que deve nos mover, é algo espiritual, é algo sobrenatural, é Deus. E como o próprio Jesus falou, né, mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Exatamente. Porque é algo que transcende, né, a lógica humana. Porque como o Tiago separa, né, aquele entendimento humano e o entendimento divino. A sabedoria humana, animal, terreno e diabólico. E o entendimento divino é o que a gente vê pelo Espírito, pela questão da renovação da mente, pela questão do buscar o que tem de direcionamento nas Escrituras, né? Porque é a nossa base, né? Isso. Então, quando a gente vai tratando esses pontos e dividindo dessa forma, a gente vai entendendo que existe essa necessidade, que ela foi criada por conta do pecado, e que Jesus Cristo resolveu, assim como bem o senhor citou. Jesus Cristo trouxe o auxílio para que isso fosse resolvido, que é o mudar, né, de reino. Reino morto para reino vivo. Mudar das trevas para a luz, nascer de novo. Como ele fala para Nicodemos, não é necessário nascer de novo. Então, a gente vê, como eu citei no texto de quando saíram do Egito, lá os israelitas, houve aquele período. E em Deuteronômio também, que ainda pega um pouco, Moisés, falando para eles, diz em Deuteronômio 11, 16, 17, mas tenham cuidado, não deixe seu coração ser enganado, levando-as a afastar-se do Senhor e a adorar outros deuses. Se o fizerem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. A gente sabe que o tempo era diferente e que houve essa cobrança por conta da lei ao povo, para ver se o povo se ajustava. Porém, a gente vê algo aqui que Moisés fala, não deixe seu coração ser enganado. Mais uma vez, como o texto primeiro que a gente citou, algo de dentro. Ser enganado, o que é enganado? No sentido da adoração. Desvirtuamento, né? Desvirtuamento. É Deus propor algo para o homem, né? Mas
E aí a gente consegue, né, de fato, perceber uma ação maligna, né? Uhum. O diabo mesmo, ele enganando o homem, apresentando um outro caminho, uma outra possibilidade. Uhum. Deus apresenta a sua vontade através de homens, através da sua palavra, através da palavra inspirada, nesse contexto aí de Moisés, através dos mandamentos, através de tudo aquilo que ele tinha fornecido para o povo, não, como revelação para aquele tempo. No tratado daquele Isso, tempo, né? isso. Só que aí o diabo, sorrateiramente, né, de forma ali pelas beiras, como diz o nordestino, colocou pensamentos, colocou ideias, e o homem deixou aquilo descer para o coração dele, né? E isso, pessoas têm sido enganadas, né? A Bíblia fala sobre sofismas, né? Que são pensamentos, Ardis de Satanás. isso, que são lançados na mente do homem. E a pior arma, Flávio, é o homem pegar aquele pensamento e colocá-lo na primeira pessoa. Não, eu acho que é desse jeito. Não, eu penso que é dessa forma. Só que, na verdade, não parte dele, do homem. Aquilo é uma influência maligna mesmo. E engana o coração do homem. E o homem fica engoldado com aquilo. E no ambiente que a gente está no mundo, né? Isso, Jaz no maligno, né? O mundo tá... Então os caminhos são diversos. Só existe um caminho, como você falou, que é Jesus Cristo. Mas no mundo existe uma ramificação de caminhos. Tem vários lugares. Existem várias, entre aspas, verdades no mundo. Cada um criando a sua. Cada um criando a sua. E o homem está assim, sabe? Indo por caminhos, sabe? Perdidos mesmo. Caminhos tortos. E se distanciando de Deus cada vez mais, né? E essa passagem aí mostra isso, né? Esse alerta para o povo. Rapaz, olha, você só pode adorar a Deus. A sua vida tem que ser dedicada a Deus. Então não deixe ser enganado por outros caminhos, por outras, entre aspas, verdades. Só existe uma verdade, que é Deus, né? Então quando o homem entende isso, ele vai ser, como eu disse, pleno, resolvido, né? Satisfeito com a vida de Deus. Isso é maravilhoso. Aí nesse texto no final fala: a ira do Senhor se acender contra vocês. Aí muito pega esse pedaço e diz: olha aí, tá vendo? Deus vai ficar com raiva, Deus vai te pegar. Exato. Eu já ouvi até um exemplo de um lugar que eu fiz parte. Sim. Que o camarada disse que não queria ir fazer algo na igreja. E que Deus falou pra ele: se você não for, eu vou botar você numa cova. Meu aí amigo, Deus virou até coveiro agora. Os testemunhos são diversos, assim, infelizmente pessoas, né, por falta de revelação do caráter de Deus, né, atribuem algumas coisas a ele. E de fato, na antiga aliança, o homem não conhecia o caráter de Deus, né? Moisés não sabia na plenitude quem de fato era Deus. E né? se a gente vê, pegando esse texto primeiro que a gente leu, o exemplo de que agora tem como ser em espírito e em verdade. Mas naquele tempo a luta era na faca, na peixeira, no facão, na espada. É verdade. Não tinha isso que tem hoje, que Cristo trouxe, né? A antiga aliança, né, nos mostra exatamente isso, uma construção, né, de formas exteriores para buscar a Deus, para adorar a Deus. Conquistas, né, no livro de Reis, de Crônicas, mostra as conquistas, as batalhas, o rei matando o rei, e aquela coisa toda. E hoje não. Hoje até não tem a ver. Eu vejo alguém falando: não, nossa batalha, nossa luta contra o diabo, não sei o quê. Mas se a gente analisar a palavra, em Hebreus fala que Satanás foi reduzido a nada. E se na lógica humana, uma coisa que tem uma soma representa algo e que não tem nada, não representa nada, e como é que Satanás tem poder para a gente lutar com ele se Jesus Cristo destronou-lo? Mas a gente vê, né, Paulo falando: os ardis do diabo, permaneça firme, bom combate. Ou seja, se é um bom combate, então... Isso. Tá entendendo? Na verdade, assim, Cristo já nos colocou em uma posição, né? Mais que vencedores. E a gente tem que permanecer firme nela. Nisso, né? A luta, se poderia existir essa palavra, luta, é para não sair dessa posição. Para dominar a carne. Exatamente. Porque esses ardis vêm para inflamar exatamente os desejos. Tiago fala, né? Não vem tentação sobre vós a não ser humana. Isso. Então é algo da carne da gente, do pecado que habita na carne, né? Isso. Então Paulo diz: olha, permaneçam firmes, para que vocês não caiam nesses ardis, nessas ciladas. Exatamente. E se a gente parar para analisar,
A gente vê que Jesus Cristo, quando ele levou Satanás à vergonha pública, foi para que hoje nós, com o nome dele, que é sobre todo nome, tenhamos essa consciência dessa vida, né? E essa vida, quando a gente se firma, a adoração vai também fazer parte dela, porque a gente vai entender que a obra que Cristo fez, a obra que Cristo consumou, nos tornou um ser que hoje na terra tem essa verdadeira adoração dentro, porque ele disse, eu vou enviar um semelhante a mim para habitar em você. Isso. E agora essa adoração vem daí, né? Isso. Na verdade, Flávio, esse estilo de vida já é uma adoração a Deus. Isso. Já é um louvor a Deus. Uhum. Né? Às vezes, existe muito, e rapaz, esse é um pensamento que as pessoas, né, pelo menos quando elas estão muitas vezes estudando essa palavra e vendo essa visão, né, sobre uma vida de louvor, elas têm às vezes um impacto quando a gente diz que louvor não é apenas aquele momento de música na igreja, não é apenas aqueles salmos e hinos que as pessoas cantam, aquelas canções inspiradas, né? Não é apenas esse momento de louvor, é uma vida de louvor. Eu tenho uma frase, né, não sei se provavelmente alguém já citou ela, mas que não é apenas um momento de louvor, mas é uma vida de louvor. Vamos louvar ao Senhor agora, nesse momento. Vamos ter 30 minutos de louvor. Aquilo é um período que a gente utiliza a música para louvar a Deus. Mas louvor não é apenas aquilo. Louvor é toda uma vida. Uma prática de vida de justiça. Exatamente, né? Porque qual é a diferença da antiga aliança para a nova aliança? A antiga aliança, o homem tinha rituais. Na nova aliança, não são os rituais que o homem precisa fazer para adorar a Deus. É a vida do próprio homem. Tudo aquilo que ele faz. No dia de culto, no culto, mas na segunda-feira, no seu trabalho, quando você está com sua família, tudo aquilo que você faz, aquilo precisa louvar a Deus. Tem que ser atitudes que louvam a Deus, que glorificam a Deus. Entendeu? Então é uma vida, é uma construção, e não apenas um período de música, um período de nos reunirmos. Não é apenas um tempo, né? Não é apenas um tempo. Né? É maravilhoso a música. Como eu disse, a música é uma ferramenta pela qual nós vamos louvar, vamos falar a Deus. Isso aí que o senhor falou, eu vi um testemunho de Thales. Ele cantou, ele disse que estava na igreja daquele pastor, congregava na igreja do pastor Miles Monroe, né? Certo. E ele falou para ele, disse, olha, você se lembra do que eu preguei domingo? Ele fez, pastor, isso e isso, mas você não se lembra de quase nada. Então, você se lembra dessa música? Aí começou a cantar uma música dos Beatles. Ele fez, lembro, é dos Beatles e tal. Ele fez, pronto, essa música foi em 1960 e tanto. Não sei quanta data, o ano que ele disse. E você lembra dela todinha. Então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Cante a palavra. Isso. Porque assim você vai fazer com que as pessoas lembrem dela. Isso. Ele tem esse poder, né, essa força, mas não quer dizer que seja só isso. Só isso. Só isso. E não quer dizer que seja ela a adoração. Porque tem mais coisas. A música é uma ferramenta. É uma ferramenta, né? O que é uma ferramenta? Você tem um parafuso, por exemplo. Quem nunca, né, pegou aquela faquinha que tem a de bico serra, redondo. aquela faquinha de serra ou aquela que tem um biquinho redondo para utilizar, para apertar ou folgar um parafuso. Não era a ferramenta específica, né? Às vezes panou o parafuso, é todo um processo. Mas quando você tem a chave correta, né, a ferramenta correta, você vai ter um resultado eficiente. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos desenvolver cada dia mais uma vida que louve e glorifica a Deus. Tem uma passagem que diz que o nosso louvor é fruto dos nossos lábios. Fruto dos lábios que confessam. Aqui, ó, Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, o sacrifício de louvor também já é uma ministração, mas fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, também é você falar. Louvor também é exaltar com palavras. Né? E a música, ela vem nesse propósito. E tem vários textos, né? Inclusive no Velho Testamento e acredito que em Apocalipse, que mostram que no céu tem anjos fazendo isso. Louvando, exatamente. Então, a gente não está descartando. Isso. Só que tem que entender que
como a gente citou na velha aliança, a prática da questão Externas, corpo a né? corpo, Isso. externa, muitas vezes a gente ainda tem esse pensamento com Exatamente. hoje na graça. Exatamente. E a gente fica... Tem até música de Céu Fernandes que ele fala graça, maravilhosa graça. Que às vezes a gente, no comecinho da música, ele cita um texto, né? Que ele fala, minha alma resistiu até onde podia no cansaço da minha meritocracia. Ou seja, a pessoa fica sempre esperando, eu faço para ter. Eu tenho que fazer para receber, eu tenho que fazer para estar tendo. E às vezes a gente esquece que hoje Cristo fez, né? Cristo fez. Eu vejo um equilíbrio muito forte nisso, Flávio. Um equilíbrio muito forte. Né? Cristo fez o que era necessário fazer para que eu pudesse ter essa comunicação, essa conexão com Deus, esse acesso. Não tem nada que eu possa fazer que vai me tornar mais salvo, mais digno, não. Cristo já fez tudo o que era necessário. Porém, porque eu sou salvo, porque eu sou faço, digno, né? Eu faço. Tiago fala isso. Eu não faço para ser salvo, não são obras. Isso. E também a questão, no sentido, dentro do tema que a gente está falando, no sentido de que a gente necessite da nossa mão, da nossa força, do nosso esforço para receber algo de Deus. Nesse sentido, assim, a gente já recebeu em Cristo, claro. Isso. E Tiago fala, né, que deve haver, após o novo nascimento, né, obras, né? Obras. Mas essas obras, não, como o senhor citou, não levam a salvação. Não leva a salvação. Mas também não leva a gente a receber aquilo que Cristo fez, porque ele já fez, né? Ele já fez, né? De fato, essa vida vai facilitar com que as coisas se manifestem. Isso. Né? É um exemplo bem interessante que as pessoas dizem, né? É como se fosse um valor que está depositado na sua conta. Né? Mesmo com a modernidade hoje, que tudo, os bancos digitais, mas eu preciso ter ainda uma atitude de sacar, de receber, né? De pegar e usar, aquilo, né? que já está disponível para mim. Entende? Então, assim, não acontecerá automaticamente, não vai ter um anjo batendo na sua porta. Se tiver, maravilha, meu irmão. Mas, assim, isso não é uma forma corriqueira de Deus fazer, né? Eu acredito que ninguém que está me assistindo recebe todo dia, né, um anjo na sua porta entregando algo, né? Não é assim. Então, nós precisamos ter uma atitude de fé, uma posição. Então, Flávio, eu vejo um equilíbrio. Cristo já fez, Cristo já nos conectou a Deus e podemos desenvolver uma vida maravilhosa, acesso a Ele. Mas é necessário ainda a gente fazermos, né? Porque somos salvos, fazemos algo. Mas entendeu? assim, também, claro, concordo. Aí o que eu estou falando também no sentido de que a gente fica querendo fazer algo para receber de Deus. Sim. Colocando a nossa força, né, o nosso físico para ter acesso, tá entendendo assim? Sim. Mas não, na verdade, Cristo deu esse acesso, né? Isso. E a gente vai olhando que até o caso da adoração, em muitos casos, não, eu vou ter que tocar, eu vou ter que cantar, tá entendendo o que eu tô falando? Para poder ter esse momento, ter essa adoração, tá? Mas na verdade a gente tem acesso por conta do Espírito que habita em nós. Exatamente. Voltando ao exemplo da ferramenta. Isso. Né? A gente quer fazer, nós temos algo disponível pra gente, mas a música vai nos ajudar a fluirmos. O óleo para o parafuso entrar mais fácil. Exatamente isso. É aquilo que vai te ajudar. Em vez de você utilizar uma adaptação, você vai ser específico. Então a música, ela é específica. A música, como você disse, talvez a pessoa não lembra da ministração do último domingo, mas ela lembra daquela música nova que foi cantada na igreja, que ela ficou cantando tantas vezes, e que na segunda-feira, rapaz, que música maravilhosa nós cantamos ontem na igreja, ela continua ouvindo ela em casa. Então a música, ela tem esse poder de fixar mais, de trazer mais a fixação mesmo da palavra cantada, entende? Então ela é uma ferramenta, ela é algo muito importante, que nós devemos sim, né, usá-la da melhor forma possível para louvar a Deus. No próprio culto, né, Paulo descrevendo em Coríntios, em Coríntios ou em Romanos, se eu não me engano, ele fala um culto racional a Deus. Sim. Então esse culto prestado a Deus vai fazer com que a gente tenha essa adoração a Deus. Romanos 12, né?
Não me recordo, eu sou meio ruim de rua. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso não se conformei com esse mundo, mas transformáveis pela renovação da vossa mente para que experimentei a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim. Só que tem um versículo que também, que nesse mesmo versículo ele fala do culto racional, né? Romanos 12:1. Pronto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Veja aí, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o seu culto racional. Aí a gente tem que entender que esse culto racional é para Deus. E que a gente está lá para adorar a Deus. E tudo aquilo que tiver naquele ambiente vai envolver esse culto racional que vai levar essa adoração a Deus. Mas daí, mais uma vez, não é porque a gente está fazendo, é porque Cristo fez. Já está livre, já está o acesso, a ponte já está estabelecida. O caminho já foi aberto, já está tudo disponível. Eu só preciso ter a atitude de ir lá e receber aquilo que já é meu. Entendeu? Receber aquilo que já é meu. Porque se eu não congregar, se eu não buscar a Deus, se eu não me inclinar para as Escrituras, se eu não me conectar àquilo que Deus tem para mim, não vai acontecer, não. Eu vou ficar frio espiritualmente e eu vou questionar mais Deus, mas Jesus não já fez e cadê? Ei, Jesus fez a parte dele. Alguém já disse, Flávio, eu acho isso maravilhoso, que um dos maiores milagres que pode acontecer na vida do homem é a decisão que ele tem de buscar a Deus. Isso começa no novo nascimento. Jesus morreu por todos, sim ou não? Sim. O pior pecador que possa existir, as pessoas que cometeram crimes, que estão nos presídios, Jesus morreu por elas. Mas isso quer dizer que necessariamente todas essas pessoas serão salvas? Não. Por quê? Porque cabe elas ter a iniciativa de dizer, ei, rapaz, isso é para mim, então eu quero, eu recebo, eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Uma vez que você recebe, tem outras coisas disponíveis, né? Que a salvação é o primeiro passo. E aí você tem que continuar. Traz, né? Ela traz esse pacote da salvação, todo, né? Exatamente, é sozo, a vida de Deus, uma vida abençoada. Você recebe Jesus no domingo, mas você volta para casa, sua família, não você, né? A família da pessoa está destruída, o casamento está destruído. E aí? Deus intervém no meu casamento. Ei, você tem que aprender a palavra sobre casamento, praticar ela, ter uma atitude, e aí você vai ver os frutos no seu casamento. Entende? Então é isso. Então a vida com Deus é você saber que já está aberto o caminho, está tudo disponível, o acesso já está ali, a via está pavimentada. Agora eu vou ter uma atitude de pegar e receber aquilo que Cristo já providenciou para mim. É um grande equilíbrio. É um grande equilíbrio isso. Esse texto que o senhor citou agora de Romanos, o 2 fala da questão de se moldar ao mundo. E quando falando nesse sentido, vemos Paulo falando, quando o herdeiro é menino, não usufrui daquilo que o pai lhe deu por direito, tem que ter o tutor e tal e tal. E é como não, né? Na verdade o Deus colocou para habitar dentro de nós o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ou seja, o poder de Deus, o Espírito Santo, habita em nós. E quando a gente não está nessa posição de crescer por meio da renovação da mente, a gente vai vivendo preso, limitado, vai buscando coisas também já nascido de novo para ter essa adoração, no sentido de que algo vai precisar ser adorado, algo vai precisar ser feito, eu vou precisar disso, eu vou precisar fazer aquilo. Só que quando a gente vai renovando a mente com o entendimento do Cristo, da graça que Cristo trouxe, assim como Paulo fala, né? Conheçamos a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai vendo que essa adoração também vai fluir de forma não forçada, mas vai ser algo como espontâneo, respirar, espontâneo. Porque a verdadeira adoração, ela está nos filhos de Deus pelo sentido do novo nascimento. Porque esperar a verdadeira adoração de algo morto, um exemplo que eu sempre uso, numa fossa. Você não vai abrir uma fossa e vai ter uma pepita de ouro lá dentro. Não. Você vai achar um monte de dejeto. Sim. Então, se você
vê o lado, uma coisa que sai da gente, dejeta, fede, é podre e tal, quando abre uma fossa. Se você abre, no sentido, não que ninguém vai abrir gente, mas no sentido de que se você abrir o coração de uma pessoa para essa adoração, vai sair o que é de dentro, se está morto? Podridão. Isso. Jesus dá o exemplo do sepulcro caiado, né? Que é bonito por fora e podre por dentro. Então, nesse sentido, nós, como cristãos, como filhos de Deus, a gente vai buscando entender, ajustar os parafusos, para que a gente possa realmente exercer essa vida. Né? É verdade. É verdade. Uma vez que nascemos de novo, né, nossa natureza foi transformada, foi recriada. E a gente não pode deixar a nossa mente e a nossa carne atrapalhar isso que aconteceu. Né? Porque senão a gente vai, como você disse, né? Nós somos livres no espírito, mas se não houver uma dedicação, a gente vai agir como um preso. Né? Há pessoas que nasceram de novo, mas que podem colocar, mesmo nascidas de novo, mesmo tendo o Espírito Santo, mas podem colocar outro motivo de adoração na sua vida. Podem esquecer daquilo que Cristo fez por elas e buscar no mundo uma resposta para a sua adoração, né? E tá fora, entende? Isso. Então tem que continuar. Nasceu de novo, mas tem que continuar se policiando, entendendo, rapaz, eu sou cristão, né? Voltar para as escrituras, para a palavra. Quando o cristão, Flávio, deixa de buscar a palavra, rapaz, ele vai ficar na religiosidade, ele vai achar que ir para a igreja supriu, já está tudo ok, já pagou a conta dele, está tudo certo, agora é só semana que vem. Entende? Então, assim, ele vai ficar naquela rotina e a longo prazo ele vai dizer, rapaz, o que foi que aconteceu mesmo na minha vida? Porque se ele não reconhecer as escrituras como manual para a vida dele, como alimento para ele, ele vai, como eu disse, de repente ele vai colocar outra coisa no lugar de Deus e o Senhor vai olhar para ele e dizer, meu filho, você está a quilômetros de distância do meu plano para a sua vida. Meu irmão Kenneth Hagin dá um exemplo bem interessante. Ele diz que se um avião decolar, né, e for fazer um grande voo, um voo de cruzeiro, se ele mudar em alguns graus a sua rota, ao final daquele percurso ele vai estar a quilômetros de distância do seu destino, de onde era para ele estar. Então nós precisamos ter um cuidado muito grande para que a gente não, coloque outras coisas, não se distraia com algumas coisas e coloque essas coisas no lugar de Deus. Isso pode ser tantas situações. Isso. Pode ser um filho, pode ser um carro, pode ser um trabalho. Tudo aquilo que me faz... Conquistas, o que quer que seja. Isso, tudo aquilo que me faz, né, perder o foco de que Cristo é o Senhor, de que Cristo é a prioridade na minha vida. Eu estou colocando outra coisa. Eu estou colocando o bezerro no lugar de Deus. Entende? E eu preciso entender que o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Muitas vezes o pessoal leva só para o extremo, no caso do bezerro. Mas assim como o senhor falou, pequenas coisas podem mudar esse foco e se tornar esse ídolo, essa adoração, ter essa adoração, ter essa atenção, né? Porque se você não tiver cuidado, o avião vai perdendo o foco e vai acabar longe. Exatamente. E um costume que ao longo do tempo, né, foi criado e no Brasil é muito visto, é a questão da pessoa ler, que não tem esse costume no Brasil. E isso, dentro da igreja, não pode ter raiz, não pode ficar firmado, porque sem ler as escrituras, como é que vamos conhecer o nosso Pai? Às vezes muitas pessoas defendem, não, tem que ser salvo, não sei o que, mas na hora de ler, não quer. Na hora de orar, não quer. Na hora de fazer essas obras, no sentido não de fazer algo para natural, mas fazer algo no seu posicionamento, né? No posicionamento, isso. Ela não age. Aí fica, não, defende. Aí eu uso até o exemplo de Paulo, né? Se Paulo fosse nordestino, ele tinha botado em Coríntios. Se você pode entregar o corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, só faz zoada. Só faz barulho. Verdade. É feito um sino batendo, só faz zoada. Verdade. Então, às vezes o camarada vai para esse lado. Não busca ler a Bíblia, não conhece Deus, não conhece o que ele fez em Cristo e começa a falar um monte de besteira.
e começa a viver segundo o molde do mundo e vai a cada dia se distanciando da adoração, se distanciando da vida de justiça. Muitas vezes a pessoa leva justiça para um lado extremo. Não, justiça é isso e isso. Meu irmão, se você jogar um papel no chão, você está andando fora da justiça, porque você está sujando um ambiente que é para uso de todos. Aí tem muitas coisas que Jesus fala, você escoa o mosquito e engole o camelo, né? Exatamente isso. Aí muitas vezes a gente engole o mosquito e deixa o camelo lá enganchado na rede. A gente faz o contrário, porque só quer saber das coisas grandes. E essa vida vai atrapalhando o nosso desempenho na adoração também. Flávio, eu acredito que a vida cristã, ela é baseada, rapaz, em um posicionamento mesmo que a pessoa precisa ter para continuar, sabe, firme em Deus. Estar em uma igreja, estar conectado a uma igreja faz toda a diferença para que a pessoa, né, permaneça, né? Uma igreja que ensine a palavra, que a pessoa seja alimentada mesmo. E é importante a congregação, né? O escritor do Hebreus fala, né, que é para um se estimular o outro a praticar o amor. Exatamente. Porque é na igreja que a gente vai ser ministrado. Né? É ali onde muitas vezes a gente vai ser confrontado, né? Em alguns momentos. E a pessoa volta, rapaz, eu preciso melhorar nisso. Né? Porque sem esse alinhamento, há uma tendência das pessoas se desviarem mesmo. Né? Veja só, não é se desviar da fé, não começa por aí, mas se desviar do propósito, se desviar do plano de Deus, se desviar do alvo da sua vida, né? E começar a buscar em outras coisas aquilo que Deus já providenciou para ela. Então, Jesus sabia, quando ele criou a igreja, ele sabia que precisávamos estar unidos. O escritor aos Hebreus sabia o que estava dizendo quando disse, não deixem de congregar. Porque quando a gente está junto, um anima o outro, e a palavra é ministrada, e todo mundo é alinhado. Rapaz, a vida cristã é essa aqui. Nós não devemos colocar o nosso alvo, não devemos olhar para a direita ou para a esquerda para buscar outras coisas. Não, o alvo da nossa vida é o Senhor. O propósito da nossa adoração é Cristo, é o Senhor. Né? E volto a dizer, não apenas a adoração no culto, mas a vida. A vida, se eu percebo que tem alguma coisa que está chamando mais minha atenção, que eu me dedico mais a essas coisas em detrimento das coisas de Deus, aquilo está sendo uma adoração para mim. Eu estou colocando o foco da minha vida em algo que não é Deus. Então eu entendo, não, está fora. Isso tem que ser em segundo, terceiro, quarto lugar da minha vida, mas em primeiro lugar é o Senhor. E como é que eu demonstro isso, Flávio? É quando eu tenho a decisão, quando é colocado diante de mim, você vai buscar a Deus ou você quer buscar isso pessoal? É isso aqui da sua vida pessoal. Rapaz, eu vou buscar a Deus. Aí você está demonstrando que Deus está em primeiro lugar na sua vida. Quando tem algo que está disponível para mim e Deus demonstra a sua vontade. E eu digo, não, Senhor, mas é porque eu vou fazer isso e eu arrumo uma desculpa. Não, Senhor, mas é porque... Não, isso aqui depois. Então eu estou buscando outras coisas em detrimento de Deus. Então o propósito da minha vida está desvirtuado. E é na igreja, de fato, que tudo isso é alinhado, que as coisas... que eu recebo instrução para que eu continue buscando a Deus e coloque Ele em primeiro lugar, e isso seja de fato o alvo, o propósito da minha vida, que é louvar e viver uma vida para Ele. Como o senhor bem falou, né? É uma igreja que ensine a palavra. Isso aí é de suma importância, porque eu já andei em um bocado de igreja. Não estou citando o nome de nenhuma, nem tampouco falando mal. Tá. Mas tem casos que a palavra é o último plano. Aí começa... Tem de tudo, menos a palavra. E quando tem uma pregação, começa aquela misturada que a gente falou no começo. Misturando graça, lei, misturando essa coisa toda. E hoje, quando a gente vai para um lugar que tem esse centro em Cristo, que é mostrado o Cristo, que a cada dia as pessoas vão crescendo e vai se enquadrando segundo o Evangelho. E não o Evangelho segundo a gente. Isso aí é de extrema importância. Porque daí a pessoa vai ter
o que precisa, né? Para ter essa vida de louvor e essa adoração. Tem uma passagem de Isaías que eu acho bem interessante. Isaías 61, versículo 3, diz assim: E a pôr sobre os que em Sião estão... deixa eu melhorar a leitura. Isaías 61, 3. E a pôr sobre os que estão em Sião, estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então veja que texto tão interessante, né? De Isaías, lá do Antigo Testamento ainda, mas falando que a vida que Deus tinha para eles era retirar, né, cinzas, retirar tristeza e colocar neles uma coroa e vestir eles com louvor, vestir eles com uma vida que glorificasse a Deus, né, tirar o espírito angustiado e colocar a verdadeira alegria, para que eles fossem de fato, né, chamados pelo Senhor para viver essa vida para Ele, né? Então, louvor, adoração é você viver essa vida que Cristo providenciou para nós e tomar posse dela, né? E viver para Ele de fato, de verdade. Pronto, nos textos que eu enviei para o Senhor, Sim. tem um de Salmos 2,11 que fala: Sirvam ao Senhor com temor, alegre-se nele com tremor. Ou seja, esse temor que é falado nesse texto, dentro do papo que a gente vem tendo até agora, também se faz necessário, né? Porque senão deixa de ser adoração e passa a ser carnaval, né? Porque esse temor não é medo, mas é no sentido de, como foi citado o texto de Paulo, né? Culto racional. E às vezes a gente vê tanta coisa que dizem que é adoração, não é isso? Mas se a gente parar e meditar na palavra, a gente vai cuidando até da gente para puxar a rédea, dizer, opa, peraí, isso aqui não tá condizendo não com o que está escrito, porque a base da nossa vida cristã é a palavra. Sem ela a gente fica um monte de cego em tiroteio, perdido. E com esse temor, no caso, a gente consegue ter essa outra parte, que é alegrar nele com tremor, que é com fervoroso. Isso. Então, veja como é importante um texto. A gente pega e começa a pontuar e a Bíblia vai trazendo esse encaixe para a nossa vida. Quando a gente vai tratando esses textos que estão escritos como prioridade, como foi falado, a gente vai vendo tanto essa questão de adoração, de ter uma vida prática, algo que se torna, como Cristo disse, né? Vem a mim que meu fardo é leve e meu jugo é suave. Amém. Isso aí. Servir ao Senhor com temor, né? Temor ao Senhor é um respeito a Ele, né? Uma reverência a Ele. Eu amo aquela palavra, rapaz. Equilíbrio. Equilíbrio é uma palavra muito importante. Né? Porque nós não devemos ir para um extremo ao ponto de você ter medo de Deus e tudo que eu faço, rapaz... Será que está agradando? Será que Deus quer assim? E às vezes a gente cresceu ouvindo aquela palavra, cuidado, não faz isso, menino, senão Deus vai te castigar. Deus castiga. Então, tá no extremo que é ter medo de Deus, que Deus está na esquina me esperando, que se eu errar aqui na esquina da vida, Ele vai me pegar e minha vida vai se acabar. Não, isso é um extremo, tá fora. O outro extremo é que tá tudo bem. Liberado. Tá tudo bem. Não importa do jeito que eu viva, não importa como tá do lado de fora, Deus quer meu coração, né? Pega aqueles textos que a gente leu e desvirtua, sai do equilíbrio, não, Deus quer meu coração. E então eu não preciso fazer nada, assim, tá tudo bem, tá tudo liberado, tá tudo ok, vamos só descer na ladeira. É o outro extremo, tá fora. O correto é o quê? Equilíbrio. Eu nem vou ir para o extremo de... Viva de todo jeito. De todo jeito. E nem aquele outro que eu vou... Com coleira. Exatamente. Então eu tenho que ser equilibrado, eu tenho que me policiar, eu tenho que entender que tem um Senhor que está sobre a minha vida, eu tenho que entender que eu entreguei minha vida a Cristo, que se eu entreguei minha vida a Ele, então a vida não é mais minha. Eu não faço mais o que eu quero, eu não vou mais para onde eu quero ir.
né? Eu não preciso dar satisfação a ninguém, não. Eu tenho o Senhor, que eu tenho que dar satisfação da minha vida a Ele. Eu tenho que prestar conta a Ele. Eu tenho que observar como é que está a minha vida. Isso. Aquilo que está sobre a minha, né, envolvido na minha vida, eu tenho que observar como é que está a minha família, como é que está a minha vida profissional, como é que está a minha vida de adoração a Deus, como é que está a minha busca pelo Senhor, como é que está a minha semana. Eu estou lendo a Bíblia na semana, eu estou deixando minha Bíblia lá, eu só pego ela no domingo quando eu volto para a igreja. Rapaz, eu tenho que observar como é que está a minha vida com Deus, o que é que eu estou assistindo. Eu passo a semana todinha assistindo besterol na internet, eu paro para ver uma boa ministração, eu paro para ler um livro, eu tenho o meu momento devocional. Essas coisas precisam ser vistas, isso é temor a Deus. Quando eu não tenho essa, no melhor sentido da palavra, quando eu não tenho essa preocupação com a minha vida, esse cuidado também com a minha vida, eu estou andando de forma, sabe, solta demais. Meus próprios desejos. Né? Irreverente, né? E beirando até uma libertinagem, de qualquer jeito. Aí daqui a pouco acontece um imprevisto, eu peco, mas eu tô tão liberal que eu nem paro para pedir perdão a Deus. Não, mas... Besteira. Entende? Aí daqui a pouco vem alguns sentimentos e aquilo vão minando a minha comunhão com Deus. Daqui a pouco eu tô frio, gelado, botando defeito em tudo e em todos. Isso. E aí, perdeu o temor. Para viver uma vida de louvor e adoração, você precisa ter temor de Deus na sua vida, no seu coração. Policiar-se, observar como está a sua conduta. A gente é perfeito? Não, sempre tem algo para melhorar, sempre tem algo para corrigir, né? Nossas esposas que possam falar melhor do que a gente. Beijo, Thalita, te amo. Sempre tem alguma coisa para a gente melhorar, sempre tem algo para a gente ajustar, progredir. É um crescimento. É um crescimento. Agora, a proposta é essa, é continuar crescendo. Uma vida de adoração. Não usar isso para ficar estagnado, dizendo, é um crescimento, é um crescimento. Sim, mas vai para o outro lado também. Mas crescer é uma constância. Isso. Crescer é você estar em 2024 melhor do que você estava em 2023. Isso. E 25 que vem aí, daqui a 6 meses, você tem que estar melhor do que foi esse ano. Isso é crescimento. Isso. E não estar estagnado ou estar descendo. Eu estou crescendo. Crescendo só para baixo. Está regredindo, entendeu? Não, é antônimo, está fora. Então isso é temor. É ter respeito a Deus e, consequentemente, cuidado pela sua vida. Entendeu? Então eu vejo isso, rapaz. Essa matéria, quando a gente ensina ela, a gente fala, rapaz, sobre o cuidado que a gente tem que ter, né? Só para um parêntese aqui, a gente fala sobre a adoração. Aí vê na antiga aliança que Deus queria se mover diante do seu povo. Deus queria, né, estar presente no meio do seu povo, né? Não tinha como estar dentro do homem, então ele teria que estar externo. Então foi criado o tabernáculo. Moisés fez o tabernáculo, que era para o povo observar que Deus estava com eles. Não é isso? Então, estava lá descrito aquilo, estava lá feito, construído, e o tabernáculo representava a casa de Deus. Na nova aliança, como você falou no início, nós somos a casa, nós somos membros do corpo de Cristo. Quando nos reunimos, né, Deus está ali conosco, né? A igreja somos nós reunidos, né? Então, da mesma forma que Moisés tinha que ter cuidado com o tabernáculo e depois o templo que foi construído, né, por Salomão, o cuidado que deveria ter com aquilo que era exterior é o mesmo cuidado que a gente tem que ter com a nossa vida hoje. O tabernáculo tinha todos os protocolos para ser construído, para ser feito, como o sacerdote agiria, a forma pela qual ele iria entrar no Santo dos Santos, né, o sumo sacerdote. Se houvesse a entrada de forma irregular, o cara era morto, consumado lá dentro. Exatamente. Então, por que tinham cuidado na antiga aliança e não tem que ter cuidado hoje? Eu sei que a aliança mudou, eu sei que a dispensação mudou, né? Eu sei que Deus, o juízo não acontece instantaneamente. Pode acontecer em alguns momentos, pode. Ananias Safira que eu falo. Aquele camarada que queria impedir Paulo de pregar também, ficou cego. Claro, por aí. Herodes. Claro. Mas hoje a gente está na graça, né? Então, graças a Deus que quando alguém erra, não vem um juízo instantâneo, né? Deus tem uma misericórdia que nos alcança, né?
ele se mostra em amor para haver E arrependimento. até na própria lei, a gente olhando a história de Israel, Deus teve uma paciência Misericordioso. que se fosse eu, Exatamente. já primeiro eu já tinha... Então, assim, se o povo lá tinha cuidado com o tabernáculo, tinha reverência com ele, nós temos que ter cuidado com o tabernáculo de Deus, que somos nós. Isso. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Cuidado com a nossa vida. Moisés não podia fazer como ele queria com o tabernáculo. Eu não posso fazer o que eu quero com a minha vida. Né? Eu não posso... Tem pessoas que dizem assim, né? Eu vou dar um exemplo bem radical, assim. Eu vou mudar de país, vou morar em outro país. Vou para outro lugar, tal. Cara, é uma mudança muito drástica. Tem uma direção de Deus para a tua vida, você parou para ver isso, sabe? Tô dando um exemplo que veio agora. Eu acho, Paulo, que é uma mudança muito drástica você mudar de país, você abre mão de tudo aquilo que você fez aqui na sua vida. Até no bairro, cara, para mudar às vezes é uma coisa... Pois é, você vai reconstruir algo lá, tem uma direção de Deus, Deus quer que você vá para lá, ou até mesmo tem uma liberação de Deus para você. Quando você chegar lá, você vai construir, você vai ter um lugar, né, onde você vai continuar a sua vida ministerial, sua vida com Deus, seu serviço. Assim, são coisas... Uma série de coisas que tem que ser vistas, né? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque tem pessoas, né, e o louvo a Deus que não seja ninguém que está nos assistindo, mas tem pessoas que dizem assim, eu faço o que der na cabeça, o que der, deu, eu faço o que eu quero da minha vida. Não, rapaz, eu tenho que saber se aquilo que eu quero está alinhado à vontade de Deus para a minha vida. Se tiver, amém, vá para onde Deus quer que você vá. Se você quer mudar de país, se você quer ter uma mudança drástica na sua vida, existe uma liberação de Deus. Deus está contigo, tem paz nessa decisão. Amém. Glória a Deus. Vai em paz, vai na bênção. Você entende o que eu quero dizer? Que eu tenho que ter cuidado com a minha vida. Eu tenho que ter cuidado. Eu não tenho direito, Flávio, de dizer assim, eu não quero mais fazer isso para Deus. Eu não tenho esse direito. Porque a vida não é... Se fizer, saiba que você vai ter que dar conta. Pois é. Entendeu? Eu não posso, eu não tenho direito. Você entende? Você acha que não existem dificuldades para servir a Deus? Existem. E na dificuldade, muitas vezes, vem aquele sentimento, rapaz, é melhor estar tão quietinho, sem fazer nada. Mas eu não tenho mais esse direito de dizer não. Eu não tenho, porque existe uma vida em Deus que Ele colocou no meu coração, existe algo para fazer para Ele, né? E eu não tenho direito de dizer não, eu tenho que fazer aquilo que o meu Senhor me chamou para fazer. Isso é temor, isso é ter cuidado, isso é ter reverência pela presença de Deus. Isso é viver uma vida de adoração para Ele. É dizer, Senhor, eu não faço o que eu quero, eu faço o que você quer para a minha vida. Senhor, eu não vou tomar decisões sem ser guiado pela tua vontade. A tua vontade. Não, eu quero fazer como você quer que eu faça. E aí Deus vai nos guiando nisso, nos ajudando, nos abençoando nisso. E alguém olha pra gente e vai dizer, rapaz, glória a Deus pela tua vida. Pronto, fechando. Alguém vai olhar para nós e vai dizer, glória a Deus pela sua vida. Você é um homem de Deus. As suas decisões, aquilo que você faz na sua vida, glorifica a Deus. Isso é uma vida de louvor e adoração. Por isso que muitas vezes até a gente vê pessoas tomando essas decisões, dizendo eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e depois chega a conta. O camarada começa a se arrebentar, começa um monte de coisa para resolver, problema. Que não é Deus. Isso, aí bota a culpa em Deus. Chega e diz, aí, tá vendo? Deus está me provando. Deus está fazendo isso para que eu aprenda e não sei o quê. Mas só que na verdade, o que foi que ele fez? Até um exemplo que, no meu ver, no meu meditar na Bíblia, se pararmos para analisar, e até eu perguntando ao Senhor, o Senhor viu Deus mandando José falar para os irmãos dele o sonho dele? Não. E por que ele falou? Por que quis? Então o que aconteceu? Como é que o cara vai falar o sonho dele dizendo que vai tomar conta do monte de invejosos que tinha raiva dele? O que é que vai acontecer? Exatamente. Não quer dizer que Deus não levasse José para aquilo. Isso. Mas será que não tinha um plano bom, agradável e perfeito? Talvez o caminho seria outro, né? Tá entendendo? Aí às vezes o povo até espiritualiza a coisa. Diz, não, mas aconteceu com José, aí o sofrimento que ele teve. Então quer dizer que a gente também tem que sofrer, porque José sofreu. Mas na verdade, se parar para meditar um pouquinho, Deus não mandou ele falar. Isso.
Isso. Então, se ele não tivesse falado, não poderia ter ocorrido um caminho melhor? Mas aí, às vezes, é tão, assim, falado que acaba virando uma verdade. Mas, na verdade, a Bíblia tem que ser meditada, né? Isso, exatamente isso. Exatamente Então, isso. quando a gente vai tendo esse direcionamento, inclusive até nessas decisões, como o senhor citou, não vai ter esse monte de coisa para ser resolvida, esse monte de problema para quando vir a conta da decisão da gente, a gente tem que resolver. Deus é tão bom que mesmo nas decisões furadas Também. que a gente tem, Ele está com a gente. Também, ele não Ele não vai deixar a gente de maneira nenhuma, entende? Isso é maravilhoso, isso é algo que é pertinente da dispensação que a gente está. Né? Até como a gente citou atrás na questão da batalha com a nossa carne, o texto diz, né? Ele não vai, quando for tentado, não diga que foi Deus. Mas isso. Deus é fiel que com a tentação ainda vai dar o escape. Vai dar o escape. Então mesmo no momento difícil o Senhor vai estar lá, né? E haverão consequências, né? Mas o Senhor é aquele que nos pega pela mão, nos traz para a posição de onde a gente não deveria ter saído. Isso é maravilhoso. E dentro do tema da adoração, tem, como o senhor até falou, né? Pincelou assim rápido, a questão da adoração na eternidade. Que é aquilo que nós, como cristãos hoje, vivendo essa vida de adoração, estamos almejando ir, esperando, isso. Aguardando ansiosamente, como está escrito, isso. A vinda do Senhor para que a gente vá. Isso. E nessa adoração eterna, tem alguns textos que mostram, né, como funciona. Eu já vi gente falando até que vai ficar santo, 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 santo a eternidade todinha, mas no loop. Tá ali no loop. Grave e deixa lá. Deixa lá. Mas se a gente não tivesse a consciência de que agora a gente tem essa vida para viver esse momento de adoração aqui, a gente chega lá não. Porque exatamente. A adoração, a vida prática de louvor, a vida de justiça, santidade, vai fazer com que a gente chegue lá. E essa consciência que a gente precisa ter a cada dia. Verdade. Pra tudo, né? Verdade. Porque senão a gente vai viver uma vida desregrada, bagunçada, firmada em conceitos, em decisões próprias, em direcionamentos humanos, e não vai seguir aquilo que Deus tem para cada um, pra gente. É verdade. Rapaz, você falando sobre isso, Flávio, eu vejo da seguinte forma, rapaz, eu não quero chegar no céu e ter um grande arrependimento. Chegar no céu e dizer, meu Deus, né, o Senhor abriu os meus olhos, né, de uma maneira que eu digo, meu Deus, eu não vivi o que Deus tinha para mim. Meu Deus, como eu perdi tempo na minha vida, eu não quero isso para mim. Eu quero chegar no céu e dizer, Senhor, eu fui fiel àquilo que você colocou nas minhas mãos para fazer. Eu vivi, eu me esforcei, errei em alguns momentos, mas eu me esforcei para ser a grande bênção que você queria que eu fosse na terra. Para viver como você queria que eu vivesse. Não os meus conceitos, não os meus pensamentos, mas viver um padrão de vida que te glorificasse. Porque como alguém pode dizer não para a vontade de Deus aqui na terra e querer passar uma eternidade com Ele no céu? Né? Como alguém pode viver seus próprios pensamentos e dizer, rapaz, do meu jeito, da minha forma, e chegar no céu, entende? Então assim, isso tem que ser alinhado aqui. Isso tem que ser, o céu, ele precisa continuar sendo almejado aqui na terra. Né? O crente, a vida dele, né, tem que ser direcionada a isso. De sintonia com Deus, não pode ser nos 2, 3 primeiros anos que ele nasceu de novo, se converteu, aquele fervor, aquele primeiro amor, aquela iniciativa, depois entra num platô, numa linha que não avança, que não parece que perdeu a alegria, o fervor, a vontade, tá só vivendo aqui, tá só trabalhando, tá só pagando conta e andando como o mundo anda de forma natural. A vida não é isso. A vida é uma vida com Deus aqui, mesmo você tendo compromissos naturais, mas a gente não pode entender que nós somos seres espirituais, que tem um céu que nos espera, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, o arrebatamento vai acontecer. Nós precisamos continuar tendo essa lembrança, essa sintonia, essa perspectiva. E almejando isso, né? Almejando isso.
porque isso vai refletir na vida que a gente vive aqui, entende? Então, quando algo é colocado nas nossas mãos para fazer para o Senhor, se os meus olhos estão apenas no natural, então eu vou arrumar inúmeras desculpas. Mas se os meus olhos estão na eternidade, então por mais que eu tenha situações que me impeçam de servir, mas eu vou dizer, não, Senhor, eu vou fazer o que você quer que eu faça. Eu não vou colocar desculpas, porque eu sei que tem uma eternidade que me espera. E o Senhor estará lá me esperando para que eu possa prestar conta de tudo aquilo que eu faço aqui na terra para Ele, né? Nós estávamos visitando uma igreja, né? E o pastor estava falando lá, né? Porque ele faz muitos projetos sociais, né? É uma direção que Deus tem específica para ele. Ele é muito forte em projetos sociais, ajuda muito famílias carentes. E ele dizendo, né, que pessoas perguntavam para ele por que ele fazia tanto aquilo. E ele disse, porque eu sou professor de escatologia. Eu sei que tudo isso aqui vai acabar daqui a pouco tempo. Estamos nos últimos momentos, nos últimos dias. E Deus me chamou para fazer algo e eu vou ser fiel àquilo que Ele me chamou para fazer. Então, o que é isso? É você viver aqui na terra com um senso de eternidade. É você fazer aquilo para o Senhor aqui, sabendo que tem uma eternidade que te espera. E esse padrão de vida, Flávio, é uma vida de adoração a Deus. É você ser fiel para fazer algo tão simples que ao olho humano, rapaz, isso é tão simples, isso é tão pequeno, mas é aquilo que Deus chamou e tá tudo bem, e tá maravilhoso, entende? Isso é maravilhoso, é você, como eu disse, deitar para dormir e você ter no seu coração, eu tô fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Tem até uma frase que o pessoal fala, né, se eu não me engano é de Billy Graham, que a pessoa viver a vida toda fora do propósito de Deus é algo que eu esqueci do final da frase, o principal. Mas é algo como se fosse algo que não tem futuro. Sim. Resumindo. Sim. E dentro dessa frase eu me pego com aquele texto que Cristo fala. Quando diante deles estarão muitos e vão dizer, Senhor, expulsei no teu nome, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz isso, aquilo. E Jesus vai dizer, na verdade eu não vos conheço, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Isso. O senhor falou no fato de ir e chegar lá de ouvir isso de Cristo. E pior o camarada chegar antes de ir e ouvir isso de Cristo. De fato ele falou, vós que praticais a iniquidade, né? Então eram pessoas que agiam, mas a sua conduta não era condizente com aquilo que elas faziam. Só fazia para zoada. Deus. É aquilo que a gente já comentou ao longo dessa conversa. Né? Não é fazer apenas, mas é ser. Eu não quero ser um excelente pastor no púlpito e ser um péssimo crente. Eu não quero ser aquela pessoa que é um exemplo de tratamento com as pessoas da minha congregação e ser um péssimo no tratamento com a minha família. Entende? Então, vida de louvor é você ser uma bênção em uma área, uma bênção no seu ministério, mas uma bênção naquilo que você faz, mas uma bênção para aquilo que você é também. Entende? É você dizer glória a Deus e aleluia no culto de domingo, ser um crente fervoroso, dizer que ama ao Senhor no culto de domingo, mas na segunda-feira vem a proposta para você pecar e você dizer não ao pecado. E aquele não que você diz ao pecado, ele também é um glória a Deus e um aleluia que você está dizendo com as suas atitudes. Então, isso é adoração a Deus. Isso é vida. É vida. Né? É você dizer que ama ao Senhor, mas no dia que você está livre e o Senhor fala contigo, ei, desliga a televisão, eu pego um livro para você ler, e você dizer sim, Senhor, ok, tudo bem. E você desliga e você vai lá fazer aquilo. É uma vida, não é um momento. Eu acho que crente precisa entender isso. A gente não pode agir como a gente agia quando era da outra religião grande. Que a gente ia uma vez na semana, só faltava colocar um relógio de ponto lá. Colocou pronto, resolvi, tá tudo certo. Não, não é apenas o culto, é uma vida com Deus. É uma vida quando ninguém tá vendo. É intimidade, né? Quando ninguém tá vendo, você continua vivendo para a glória de Deus. Quando chega uma notificação no seu celular
Quando alguém te coloca num grupo que você vê que vai te levar... Isso a gente às vezes pensa logo sobre pecados sexuais. Não, mas às vezes é um grupo de pessoas que levam a pessoa para o pecado de uma outra forma. Entendeu? Maldizer. Isso. Aí você diz não. Aquela atitude sua de dizer não está glorificando a Deus. Porque você está nos princípios, você está na palavra. Então, isso é uma vida, né? Isso é algo que a gente precisa zelar todos os dias. E essa consciência a cada dia vem sendo trabalhada. E como a gente falou, é um crescimento. Mas não é um crescimento para baixo, é um crescimento que avança. Isso. E quando a gente vai tendo essa consciência, a gente vai parando de se moldar às coisas que são impostas, às coisas que são erradas, às coisas que são até listas, como entretenimento é. Porém, não pode ser a vida da gente o entretenimento. Isso. A vida da gente tem que ter esse traçado, esse caminho de adoração, louvor, santidade, justiça, para que a gente exatamente chegue lá, na eternidade. Amém, rapaz. Eu acho que foi muito bom, né, a gente conversar sobre isso. É um assunto tão amplo, né, tão importante, né, para a igreja, né? E se você ficou até aqui, espero que você tenha sido abençoado mesmo. Eu sei que Deus tem algo grande para fazer na sua vida, né? Que você possa continuar buscando a Deus, né? Eu sei que muitas vezes erros acontecem e isso não pode trazer uma condenação para você ao ponto de você se achar indigno, dizer que, rapaz, eu não sou mais um adorador, eu não sou mais aquela pessoa que Deus chamou para louvar a Ele, não. Se você errou, se arrepende, muda de caminho, muda de rota, mas faz da forma correta como Deus te chamou para fazer. E Deus está levantando uma igreja que o adora em espírito e em verdade, né? Não apenas com música, mas principalmente com uma vida que glorifica Ele. É isso. Então, pastor, agradeço. Claro, o espaço está aberto e assim que tiver outras oportunidades, a gente estaremos aqui. Conversa mais sobre a palavra de Deus, porque é algo que eu gosto. Eu prefiro passar 1 hora, 2 horas, 3 horas conversando coisas, não conversando besteira, né? Sim. O cara vai passar 2 horas conversando, não, um bico de Adão, isso aí não vai servir para nada. Mas uma coisa que a Bíblia mostra, que pode trazer crescimento, pode mudar uma visão, no sentido de que a gente aprendeu isso aqui errado, mas assim a palavra está mostrando, a gente pode sair desse erro para andar num caminho melhor. Isso aí, se deixar, eu passo o dia todo. Então, no sentido até de ler a Bíblia também, eu gosto muito. Inclusive, hoje tem uma facilidade, né, por conta dos aplicativos que o camarada faz o plano bíblico lá e vai lendo tal. Aí é uma coisa que eu gosto. É um hábito, na verdade. E isso aí, como o senhor falou, né, tem que ser na nossa vida implantado, né? Porque se não for, a gente tá nadando contra a correnteza. Porque o mundo, ele jaz no maligno. E de Satanás vai vir morte, destruição e o que não presta, e roubo. Então, se a gente ficar nessa correnteza com nossas próprias forças, chega uma hora que cansa e aí o mundo leva. Exato. Então, mais uma vez, obrigado. Até a próxima. Amém. Agradeço você que esteve conosco até então. Assista, compartilhe, curta, se inscreva no canal se não se inscreveu, pois esse espaço foi aberto para que nós, o corpo de Cristo, cresçamos e possamos avançar segundo a vontade do Pai, que é boa, agradável e perfeita. Até a próxima, em nome de Jesus. Fui!